alunos da turma AT48, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui na nossa quinta aula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa e Informática. E hoje nós iremos falar sobre as normas da ABNT e as referências. Eu deixei aí ao longo dessa aula vários tipos, modelos de referência para livro, site, artigo, tá? Vocês podem utilizar esses exemplos para colocar, né, lá no trabalho de vocês. É claro que vocês vão mudar as informações, mas pode-se utilizar aquele modelo, tá? E agora no início da nossa aula, né, dessa aula aí, dessa videoaula, eu estou expondo para vocês de onde é que surgiu a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quais os objetivos dessa ABNT aí nos nossos trabalhos acadêmicos, tá bom? E eu volto a falar um pouquinho sobre as questões dos conteúdos disponíveis no nosso trabalho quanto Escola Liderança, que a gente vai falar lá sobre capa, introdução, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e a gente volta a focar aí nas questões da referência. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma perguntinha lá no portal, me enviar um e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo cada um de vocês, tudo bem? Então vamos lá. A ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um órgão privado e sem fins lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Todos os trabalhos científicos, tudo que é técnico, né, por trás disso existe a ABNT, né, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, justamente para dar os parâmetros, né, porque senão uma pessoa ia fazer de um jeito, a outra ia fazer de outro, né? Uma outra terceira ia fazer de um outro jeito. Então, para que todos sigam os mesmos parâmetros, existe essa Associação Brasileira de Normas Técnicas que constantemente ela vem atualizando aí, tá bom? A normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação dos mesmos, né? Então, a nossa sociedade brasileira aí, né, ela possui vários cientistas ali na Unicamp, né, todos que estão estudando ali para mestrado, doutorado, eles são considerados como cientistas, né, e para que eles desenvolvam, né, um trabalho, né, que eles possam expor esse trabalho, eles precisam estar de acordo com essas normas técnicas aí, essas normas brasileiras, tá bom? A Associação Brasileira de Norma Técnica foi fundada em 28 de setembro de 1940. A ABNT é responsável por elaborar as normas brasileiras de produção de textos acadêmicos e científicos. Então, todos os trabalhos que envolvam curso técnico de enfermagem, uma especialização, uma graduação, um mestrado, um doutorado, um artigo científico, um periódico, eu quero escrever um livro, todos esses meios eu preciso utilizar a ABNT, tá bom? As normas da ABNT costumam ser utilizadas como padrão para a produção de teses, monografias e dissertações acadêmicas como trabalho de conclusão de curso, que deve ser feito pela maioria dos alunos quando finalizam os cursos de ensino superior no Brasil. Aí eu deixei aqui uma charge para vocês, né? Que existem duas pessoas lá e aí pergunta, você deveria ter seguido a norma técnica, e a pessoa fala, mas você só me avisa agora, né? Então, cada um fez de um jeito, o conteúdo às vezes pode ser até o mesmo, mas cada um fez de uma forma, né? Então, a Associação Brasileira, ela vem para padronizar, para que todos, né, demonstrem aqueles trabalhos da mesma forma. É claro que o conteúdo vai variar, mas o padrão, né, de visualização, de exposição será sempre o mesmo, tá? Para que devo conhecer as normas da ABNT?
O conhecimento humano não se vale só de ideias, é preciso criar regras e normas para que todos entendam. Ensinar e aprender a criar são atos que requerem uma linguagem comum, modelos, regras, instruções que podem ser ensinados e multiplicados. E aí eu deixei aqui para vocês, né, se eu estivesse fazendo aí um trabalho de dissertação para um doutorado, eu precisaria seguir a ABNT à risca, né? Então ela tem algumas etapas. Lembra que eu expliquei para vocês, né, na nossa aula online aí, que se eu fosse seguir a ABNT no pé da letra, né, antes de eu chegar no meu conteúdo, eu ia ter feito aí 6 páginas antes de chegar no meu conteúdo, do meu trabalho, da minha dissertação, tá? Por quê? Porque tem capa, folha de rosto, ereta, dedicatória, agradecimento, né? Que mais? Resumo, o resumo em inglês, a lista de subtrações, né? Lista de gráfico, lista de tabela, lista de figura. Então, antes do meu conteúdo, eu tenho que fazer outras páginas, tá? Esse modelo ele tem que ser seguido, né? Justamente para trabalhos científicos mais delicados, mais completos, né? Por isso que às vezes a gente está lendo algum artigo e vai olhar lá, tem 150 páginas, né? Porque já começa desde lá da capa, com várias outras subseções aí das normas da ABNT, tá? Porém, quando a gente fala aí em curso técnico, né? A Escola Liderança aí, em conjunto com nossos professores, elaboramos um modelo, né, para o curso técnico de enfermagem, né, para os cursos da liderança, tá? E esse trabalho, né, ele deve ser seguido esses padrões, porque os padrões que ficaram aqui na Escola Liderança são os mesmos da ABNT. Porém, tem algumas coisas que não são pertinentes, né? Por exemplo, você vai fazer agradecimento para todo o trabalho, né? Para a Escola Liderança, isso não é o objetivo, né? Você vai ter que fazer lista de gráfico, lista de quadro para cada página. Para a Escola Liderança não é interessante. Para a Escola Liderança é interessante o resumo para saber do que se trata o trabalho e o seu trabalho propriamente dito, né? Que entra lá a questão de introdução, metodologia, discussões, conclusões e, claro, né, a referência bibliográfica, tá? Então, aqui está as mesmas orientações que eu deixei lá no trabalho para vocês no modelo, tá? Então, a capa, ela deve conter o nome do aluno, o título e subtítulo, se tiver, em letra maiúscula, tá? A cidade, o estado e o ano. Na próxima página, deve conter aí, né, o resumo e a palavra-chave. O resumo deve apresentar de forma breve e clara o problema, objetivo, métodos e resultados mais importantes, sem destacar os tópicos, ou seja, deve ser descrito de forma corrida, com no mínimo de 100 e no máximo 250 palavras. Então, eu costumo até orientar o aluno, faça todo o seu trabalho, no final volte lá no resumo, porque como o próprio nome diz, é resumo de tudo isso, né? Então, fiz todo o meu trabalho, introdução, metodologia, discussões, conclusões finais lá, né? Nas suas considerações finais, e depois eu volto lá no meu resumo, colocando as partes mais importantes, qual que foi meu objetivo daquele trabalho, qual que foi o resultado que eu encontrei nele, tá? Lembrem-se, é sempre o texto corrido. No resumo eu não tenho parágrafo, tá bom? E a palavra-chave deve ser a mesma descrita na qual utilizou para realizar a busca, no mínimo de 3 e no máximo de 5. Então, se eu estou pesquisando sobre cidades brasileiras, né? Então, lá na minha busca, na minha internet, eu vou colocar lá cidades, né? Vai aparecer um monte de pesquisa. Brasileiras, vai aparecer um monte, né? E capitais, vai aparecer um monte lá, né? De referências, de site dizendo sobre essas palavras-chave. Essas 3 que eu utilizar como base para pesquisa, eu preciso colocá-las aqui no meu trabalho também. A palavra-chave é importante justamente para que nós, até mesmo, né, para que nós professores
nós possamos observar se você não está fugindo muito daquele tema que foi proposto, tá bom? Em seguida, né, na nossa próxima página, a gente vai falar sobre introdução. Então, é nesse campo que a gente vai colocar parte do nosso trabalho, né? Ele deve ser apresentado o tema, né? Então, do que eu estou falando, né? Se eu estou falando de Covid, o que é o Covid, sinais e sintomas, parte do meu trabalho é colocado aqui nessa introdução, né? O problema da pesquisa, que no caso, a gente não está querendo pesquisar o problema nenhum, né? O nosso trabalho é de pesquisa mesmo, de resumo do assunto, né? Exploratório aí. Os objetivos do estudo, né? O nosso objetivo é a obtenção de nota na disciplina. As hipóteses, se houver, e a justificativa em texto corrido, tá? Que deve conter, no mínimo, de 100 a 250 palavras, tá bom? Metodologia. Na metodologia de pesquisa, deve ser informado qual tipo de pesquisa realizada e apresentados de forma clara e concisa, quais dados foram coletados, como foi a coleta dos dados, qual foi a amostra utilizada e demais informações relevantes, de forma que o leitor entenda os procedimentos utilizados na prática. Ou seja, para fazer a metodologia, existem alguns tipos de pesquisa, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Que eu entro lá em artigos e livros, né? Pego algumas informações, que é o que a gente está realizando no nosso trabalho. Posso fazer o resumo de um determinado assunto, de um determinado artigo, tá? Ele pode ser um trabalho original, né, científico, então eu posso realmente estar descrevendo um artigo e tudo vai variar muito, tá bom? Eu deixei aqui para vocês, ó, alguns tipos de pesquisas científicas e vocês podem utilizar lá, citar lá na metodologia qual tipo que vocês usaram para esse trabalho aí como proposta da nossa disciplina, tá? Então, existe o trabalho científico original, que acontece quando os pesquisadores realizam a pesquisa com o objetivo de descobrir e trazer novos conhecimentos para a comunidade e para a sociedade. Traz resultados inovadores que contribuem para o progresso da ciência como um todo. Então, esse trabalho científico original seria se eu mesmo estivesse realizando todas as etapas de um trabalho científico, tá? Eu mesmo estaria lá mostrando resultados da minha pesquisa, né, do meu trabalho, tá? Resumo de assuntos. Acontece quando o pesquisador não pretende trazer nada inovador. O objetivo desse tipo de pesquisa é apenas a aprendizagem. Trabalhos já publicados de outros pesquisadores são analisados, avaliados e têm seus resultados reunidos. É exatamente isso que a gente está fazendo na proposta desse trabalho aí de Covid. Então, a gente está pegando várias informações, nós estamos fazendo um resumo dessas informações e colocando aí, inserindo no nosso texto. Então, é uma pesquisa, né, a partir de resumo dos assuntos, tá bom? Pesquisa bibliográfica, que é o que nós também estamos fazendo, tá? Porque a gente está entrando em algumas bibliografias, alguns artigos, né? Algumas revistas aí científicas, então a gente também está fazendo uma pesquisa bibliográfica, né? Ela é realizada de forma indireta, é feita utilizando fontes secundárias de informação, ou seja, livros, artigos, revistas e artigos científicos. Pesquisa documental também é considerada uma forma indireta de pesquisa que utiliza fontes primárias. Esse tipo de pesquisa utiliza como material fonte de informação, testamentos, leis, gravações, registros de nascimento e até fotografias. Essa pesquisa documental, para trabalhos na escola de liderança, eu nunca vi ninguém utilizar, tá? Porque você realmente tem que pegar documentos, né, na íntegra, né? Documentos que eu digo assim, que nem eu citei aí, testamentos, né, registro de nascimento, casamento, fotografia, você vai fazer uma análise daquele documento. Mas nós, professores, nunca associamos esse tipo de pesquisa aos trabalhos da liderança, tá? Pesquisa de campo.
considerado como sendo um tipo de pesquisa de forma direta, realizada dados coletados no local, que é o campo onde o determinado fenômeno aconteceu, e ocorre em situação natural e espontaneamente. Então, essa pesquisa de campo era, por exemplo, se eu desse um tema de trabalho aí para vocês, eu quero que vocês pesquisem para mim quantas pessoas em Hortolândia já foram vacinadas contra a Covid, né? Se eu não tivesse essa informação lá no site da Secretaria de Saúde do município, eu teria que ir em campo. Então, eu iria pegar uma amostragem da população, né? Uma parte da população e iria entrevistá-las. Você já tomou vacina? Teve alguma reação, né? Isso um por um. Isso é pesquisa de campo. Eu ir até o local e fazer toda a minha pesquisa, tá bom? Pesquisa de laboratório. Essa é muito feita lá na Unicamp, né? Que são trabalhos realmente aí que às vezes descobre uma nova bactéria, né? A questão da vacina, né? Pesquisa feita de forma direta utiliza dados coletados no laboratório. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador tenta produzir ou reproduzir determinado fenômeno em condições controladas. O pesquisador utiliza instrumentos específicos em um ambiente completamente controlado. Então, são questões laboratoriais mesmo, tá? Então, se ele vai lá, coloca um produto milímetros, né, de um determinado produto naquela solução, ele anota, porque ele está fazendo uma pesquisa para ver se vai dar certo ou não, tá bom? Pesquisa quantitativa, utilizado quando a pesquisa está interessada na quantificação, ou seja, em dados numéricos, né? Eu poderia entrar lá no PubMed, no Cielo, no Google Acadêmico, pesquisar sobre o tema de Covid, né? Fazer alguns filtros lá, colocar vacinação, imunização, pandemia, né? E aí eu poderia fazer dados numéricos. Então, eu poderia lá no meu trabalho, né? Poderia citar que eu analisei 10 trabalhos, né? 10 artigos, que desses 10, 8 falavam sobre isso e 2 falavam sobre determinado outro assunto relacionado ao Covid. Então, poderia também realizar uma pesquisa quantitativa, tá? Tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa, né? Nem sempre vocês vão utilizar no trabalho de vocês. Por quê? Né? A maioria dos trabalhos na escola de liderança, né? Eu digo a maioria, é normalmente pesquisa bibliográfica ou resumo do assunto, tá? Que são tipos aí de pesquisas científicas. Mas então vamos lá. Nesse tipo de pesquisa, os resultados são analisados utilizando estatísticas de escrita por meio de porcentagens, médias, mediana, moda, coeficiente de correlação, desvio padrão, análise de regressão, etc. Então, são dados numéricos, tá? E são dados numéricos que eu estou fornecendo, eu não estou copiando de nenhum lugar, tá? Pesquisa qualitativa, utilizada quando não tem ou não emprega estatística para analisar os dados. A pesquisa qualitativa é utilizada quando os números e estatísticas não conseguem representar, como por exemplo, comportamentos, opiniões, né, atitudes individuais e grupais. Então, qualitativa é mais a qualidade daquilo, é a mais percepção do que questões numéricas, né, que envolvem a pesquisa quantitativa, tá? Pesquisa exploratória, né, que é uma pesquisa realizada para aprimorar ideias, buscar informações sobre determinados fenômenos ou assunto, ou até mesmo descobrir algum problema de pesquisa. É comum utilizar esse tipo de pesquisa quando o pesquisador ainda não tem maturidade suficiente em seu tópico de pesquisa e adquire a partir dos resultados desse tipo de pesquisa. O nosso trabalho de Covid, ele também pode ser aí uma pesquisa exploratória, né? Eu estou aprimorando a minha ideia sobre Covid, estou buscando algumas informações. Pesquisa descritiva.
A pesquisa descritiva é uma maneira de descrever fenômenos ou estabelecer relações entre variáveis. O pesquisador vai observar, registrar, analisar e interpretar o fenômeno estudado, por meio de técnicas de coleta de dados, como questionário e observação. Essa pesquisa descritiva, ela é bem semelhante com a pesquisa de campo, porém, eu não tenho, assim, que ir até a pessoa e fazer um grande questionário, né? Essa descritiva é mais observação. Eu quero saber como é que funciona o processo de estudo lá da liderança. Então, eu vou até a escola, né? Claro que eu vou fazer alguns questionamentos, porém, eu vou mais observar toda aquela dinâmica e depois relatar isso no meu trabalho, na minha tese que eu for apresentar futuramente, tá? Pesquisa explicativa é considerada uma das mais complexas. Por quê? Eu faço uma pesquisa que eu posso utilizar lá, resumo de um assunto, né? Ou uma pesquisa qualitativa, quantitativa, né? E depois vim aí para essa pesquisa explicativa. Eu estarei explicando em detalhes sobre aquele tema, tá? Ela é mais complexa e completa, tá bom? Pois busca o conhecimento mais profundo sobre o fenômeno e fundamenta seus resultados no conhecimento científico. O principal objetivo é entender o que faz com que determinado fenômeno aconteça e procura explicar as razões e as causas dessa ocorrência. O método experimental é bastante utilizado para fazer a pesquisa explicativa. O pesquisador manipula variáveis e verifica o impacto dessa manipulação nos resultados. Então, esses são os tipos de pesquisas científicas que vocês podem e devem citar lá no campo de metodologia de pesquisa, né? Então, eu posso colocar lá, realizado resumo de assunto e pesquisa bibliográfica sobre o tema COVID, né? Enfim, eu posso citar qual tipo e devo, né, na verdade, citar qual tipo aí da minha pesquisa, tá bom? Resultados e discussões. Os resultados devem evidenciar análise e discussões dos dados obtidos. Recursos ilustrativos como gráficos, figuras ou tabelas devem ser utilizados apenas quando necessários para efetiva compreensão dos dados, acompanhados de análise indicando sua relevância, vantagem e possíveis limitações. Então, se eu coloquei lá um gráfico, uma tabela, eu preciso fazer a análise, eu não posso só colocar aqueles dados numéricos, tá bom? Ressalta-se que em algumas situações pode ser desejável separar resultados e discussões em sessões diferentes. Na verdade, não vai ser o caso, né, dos nossos trabalhos aí da escola de disciplina, né? Isso seria separar. Então, eu falaria sobre os resultados, sobre os dados numéricos e depois eu viria para as questões de discussões, né? Falaria sobre aquele resultado como um todo, tá? Mas aí, como padrão aqui da nossa escola, a gente pode fazer tudo isso junto, começar lá expondo os resultados que eu identifiquei no meu trabalho e colocando as minhas observações de discussões daquele determinado resultado. Considerações finais. As considerações finais devem ser realizadas única e exclusivamente com base em reflexões dos autores do artigo a partir do que foi discutido anteriormente. Podem-se iniciar as considerações a partir do resgate do problema de pesquisa, ressaltando se os objetivos foram alcançados. Em caso de trabalhos com hipótese, é interessante descrever nesse item se elas foram ou não confirmadas. Nesse tópico, é possível descrever a contribuição do trabalho para a área de conhecimento e apontar possíveis pesquisas futuras. Então, nessa parte de considerações finais, você, quanto aluno, vai fazer a sua consideração. Então, observado que a vacinação do Covid acontecerá a imunização, tá? Concluído-se que isso é a sua percepção de todo o que foi buscado e de todo o trabalho realizado até o momento, tudo bem?
Agora nós iremos falar sobre referências bibliográficas pela ABNT. Eu deixei aí ao longo, né, que a gente vai chegar nessa parte, vários modelos para vocês seguirem, né? Então, se eu estou fazendo de um livro o meu trabalho, lá vai ter como é que eu faço a minha referência de livro. Para sites, né, com um autor, 2 autores, 3 autores, né? Eu deixei vários exemplos aí. E lembrando, a referência é a última página do meu trabalho, né? Que eu preciso deixar ela lá. Porém, eu tenho que citar, né? No meio do meu texto de onde eu tirei aquela informação, tá? Então, se lá na minha introdução eu coloquei, segundo o Ministério da Saúde, a Covid já atingiu tantos milhões, né, de brasileiros, né? Então, eu coloquei, segundo o Ministério da Saúde. Quem está lendo já vai identificar que você tirou aquilo do Ministério da Saúde. E aí, se por um acaso a pessoa quiser realmente analisar aquele dado na íntegra, ele vai lá nas suas referências, vai procurar a questão do Ministério da Saúde e pesquisar a partir daquela sua referência, tá? Gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de alergia aqui, tá meio até difícil de falar, mas vamos lá. Referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite a identificação individual. Então, referência, como eu falei para vocês, né? Ela vai estar lá na nossa última página e a gente consegue ver individualmente cada conteúdo que foi baseado naquele trabalho, tá? Exemplos de referência. Então, quando se trata de apenas um autor, tá? Eu estou falando de livro agora, tá? Quando se trata de um autor, né? Eu vou começar com o sobrenome dele, tá? Em letra maiúscula, vírgula, a primeira letra em maiúscula do nome, né? Ponto, o título, né? O título daquele livro, o título do que eu estou utilizando na minha pesquisa, o número da edição, né? Coloco um pontinho lá, a cidade, a editora, o ano e o total de páginas. Isso é para livro quando tem um autor, tá? Quando tem 2 ou 3 autores, né, é a mesma metodologia, porém eu vou colocar os 2 ou 3 autores, tá? Então eu vou colocar o sobrenome em letra maiúscula, vírgula, a primeira letra do nome, ponto, 2 pontos, e vou falar do outro autor, né? O sobrenome em letra maiúscula, vírgula, primeira letra do nome, ponto, né? Ponto e vírgula, e a terceiro nome do terceiro autor lá, que é o sobrenome em maiúsculo, vírgula, primeira letra do nome, ponto. E aí eu já entro com o título. Nesse exemplo que eu deixei aqui para vocês, tem título e subtítulo, né? Que é obesidade, 2 pontos, realidade e indignações, tá? Aí eu coloco o ponto, coloco lá se foi uma revista, né? Nesse caso aí, ó, ele não tem edição porque foi uma revista, né? Que é da Psicologia da USP. Coloco a cidade, o volume, o número, né? Porque foi de uma revista. E o total, a página, né? Que foi de 197 a 216 no ano de 2002, tá? Normalmente essas revistas científicas, elas possuem vários artigos, vários estudos, né? Então, lá no rodapé do meu artigo, eu consigo saber em que página daquela revista está localizado o artigo que eu estou analisando, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é da página 197 a 216. Então, eu preciso colocar isso na minha referência também, tá? Essa da questão aqui também quando é de mais de 3 autores, tá? Isso aqui também eu tô falando sobre revista científica. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, se tivesse lá 5 autores, né, daquele trabalho, o primeiro, ele fica como autor e os demais como coautores. Então, lá na minha referência, eu não vou colocar 5 pessoas. Eu vou colocar o primeiro autor, né, que eu deixei aí no exemplo, ó, Peterson, né, em letra maiúscula, porque é o sobrenome, vírgula, L, que é a primeira letra do nome, e eu vou usar et al, né, et al
é uma expressão latina, né? E é um símbolo que corresponde que existem mais autores daquela obra, tá? E aí eu ponho o título lá bonitinho, né? A revista que está localizada, né? De onde eu tirei isso, a cidade, o volume e o número daquela revista, daquele artigo científico e a página em que é localizada. A página, como eu falei para vocês, eu consigo localizar bem quando tem, né, no rodapé daquele artigo e o ano que foi de publicação, tá? Ah, Ana, mas quando tem autor desconhecido, eu estou avaliando lá um artigo, uma tese, só que eu não consegui encontrar o autor, né? Como é que eu coloco aí nesses casos, né? Nesses casos, a gente não coloca o autor, já inicia pelo título. Então, eu posso colocar lá o título, se tiver subtítulo, eu coloco em 2 pontos e já vou lá para a localização, né, daquele artigo, se é numa base teórica, se é numa revista que foi publicado aquele artigo, o ano e o número de páginas, tá? Que o número de páginas ele pode ser fechado, como eu deixei aqui no exemplo, 137, ou de tanto a tanto, tá? Título e subtítulo, eu já falei sobre isso, mas eu voltei a deixar um exemplo aí, e esse exemplo é de livro, né? Então, quando tem título e subtítulo, eu vou colocar o título, 2 pontos e o subtítulo, né? Esse exemplo aí, ó, tá o sobrenome do autor, né, em letra maiúscula, vírgula, a primeira letra do nome, ponto, né? O título, 2 pontos, subtítulo, a edição, a cidade, né? A editora e o ano, né? Isso é de livro, tá bom? Aí eu deixei aqui também, né, modelo de referência de livro como um todo, né? A gente já falou sobre isso, mas está lá, né? E nesse caso tem 2 autores de determinado livro. Então, nome, sobrenome em letra maiúscula, as iniciais, né? Posteriormente após vírgula, o título, a cidade, né? O estado, a editora, o ano e o número de páginas, tá? Para dicionário também deixei um exemplo, né? A gente vai pouco utilizar isso nos trabalhos, mas deixei aqui um exemplo. Para folhetos, ele é um pouquinho mais simples, né? A gente vai começar ali com o sobrenome e o prenome abreviado, né? Se tiver. Se caso não for de um autor, se for de uma instituição, eu começo com a letra maiúscula daquela instituição, tá bom? Aí eu coloco o título daquele folheto, né? A edição, né, a cidade, o estado, o ano em que foi disponibilizado, realizado aquele folheto e o número de páginas daquele folheto, tá? Para manual também, ele é um pouquinho semelhante a igual ao livro, né? Entrevistas e depoimentos, também acho que vocês pouco vão utilizar, mas eu deixei disponível aí também. No final da referência, vocês precisam colocar para quem foi concedida a entrevista, né? Se for para um jornal, muitos documentários que a gente assiste aí, né, pelos canais virtuais, eles também podem ser considerados como entrevistas e depoimentos que a gente pode citar no nosso trabalho, mas dificilmente isso vai ser utilizado por vocês aí durante a carreira na escola liderança. Mas se um dia vocês utilizarem, o modelinho tá aí, tá? Documentos e meios eletrônicos, né? Então aí quando a gente fala de artigos, então eu vi um artigo lá sobre Covid e eu quero publicar ele. Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar o sobrenome do autor, né? A vírgula, né? A primeira letra do nome, né? O título, né? Subtítulo, se tiver. O nome daquela revista, né? De onde que eu peguei aquilo lá, né? Se foi revista brasileira. Esse, no caso, aí tá como Psicologia da USP, né? Que também tem... Ela é considerada como uma revista, né? Da USP. O estado, a cidade, né? O volume e o número daquela revista, tá? O ano, né, e o disponível em e acesso em, porque ele é um artigo disponível por meios eletrônicos, então eu preciso colocar o meu disponível em e o meu acesso em, tá bom?
E aí, documentos publicados na internet. Então, esse daí é se por um acaso eu fui lá no site do Ministério, da Anvisa, da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, vamos pensar na nossa realidade aqui de Covid. Eu colocaria assim, ó, Ministério da Saúde em letra maiúscula, ponto. Covid-19, dois pontos, taxa de imunização, que seria o meu título e subtítulo, ponto, disponível em, aí a gente coloca o endereço do site de onde eu peguei, né? Ponto, acesso em 20 de tanto, né? Hoje é dia 22 de janeiro de 2021. Isso seria um exemplo para documentos publicados na internet. A maioria das referências que vocês vão utilizar é através, né, desses documentos publicados na internet ou de livros, que eu deixei os exemplos lá também, tá? E aí eu deixei uma provocação aqui para vocês, para nós praticarmos essa referência. E nós estamos praticando isso na realização do nosso trabalho, tá? Agora, hoje na nossa aula online, né, eu vou estar entrando mais em detalhes aí com vocês. Eu até elaborei um outro trabalho para vocês verem como que é o modelo, tá? Um trabalho que eu fiz para mostrar para vocês de como é feito isso na prática. Eu espero que vocês tenham gostado dessa disciplina. Qualquer coisa, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail, que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todos, tudo bem? Muito obrigada pela participação e até daqui a pouco. Beijos, até mais!